aleluia, 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 Aleluia. aleluia, 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 aleluia. Eu de nada me glorio, a não ser da cruz de Cristo. Vejo o mundo em cruz pregado, e para o mundo em cruz me avisto. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Messias. Jesus proibiu-lhes severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: vai para longe de mim, Satanás, tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Então chamou a multidão com seus discípulos e disse: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, vai salvá-la. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Nos recolhamos na oração, em silêncio, peçamos ao Divino Espírito Santo, pois só Ele pode dar-nos a plena compreensão da palavra. Supliquemos seu auxílio, sua intervenção, dando-nos a graça de sermos transformados pela palavra. Rezemos. Amém. Irmãs e irmãos, estamos percorrendo o caminho do seguimento de Jesus através do Evangelho de Marcos. Há poucos domingos, nós acompanhamos uma série de 6 semanas no Evangelho de João, a polêmica depois da multiplicação dos pães, a dificuldade dos discípulos entenderem entre o pão e o peixe que Jesus multiplicou, e o pão que Jesus é, e o pão que Jesus oferece da sua vida,
desencadeou num momento tenso, em que os discípulos voltaram atrás. O evangelho terminava assim: a partir daí, muitos discípulos de Jesus voltaram atrás e não mais o seguiam pelo caminho. Jesus voltou-se e disse aos apóstolos, de forma vigorosa: e vós também vos quereis ir embora? Lembra? E Pedro diz: a quem iremos, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna. Esse evangelho de hoje, em Marcos, é uma forma diferente de Marcos descrever aquela polêmica do pão. Nós estamos no capítulo 8 de Marcos. Pega aí no seu folheto, número 11. Vamos lá. Capítulo 8 de Marcos, versos 27 a 35. Com um agravante, com uma relevância maior, porque no evangelho de Marcos, Jesus multiplica os pães por 2 vezes. Ele multiplicou a primeira vez lá em Marcos 6, e agora no capítulo 8, no versículo 1, ele multiplicou pães pela segunda vez. Termina de multiplicar os pães, sobram 7 cestos. Da primeira vez sobraram 12. Os fariseus viram aquilo, acharam bonitinho, mas chegaram em Jesus e disseram assim: dá-nos um sinal para que possamos acreditar em você. Jesus deu um suspiro profundo e disse que não responderia à provocação dos fariseus. E desencadeia uma discussão tensa entre os discípulos, porque eles viajaram com Jesus, depois da segunda multiplicação de pães, foram para a missão, para um lugar mais afastado, e esqueceram de levar pães. E eles começam, vai chegando a hora do lanche, Jesus não tem pão nenhum, nem para multiplicar a partir do primeiro. E eles começam a discutir, e Jesus diz: vocês não esqueceram pães, vocês não trouxeram pão de propósito, porque vocês comeram pão multiplicado a primeira vez, a segunda vez, e agora vocês não estão mais, fazendo a parte de vocês. Vocês já foram contaminados pelo fermento dos fariseus. E aí desencadeia uma tensão. Jesus realiza a cura de um cego de Betesda, e vem a cena do evangelho agora. Vamos lá? Naquele tempo, versículo 27, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou aos discípulos: brada, quem dizem os homens que sou? Espere lá. Eu já trabalhei muito com vocês o que significa Jesus na região dos povoados de Cesareia de Filipe. O ano passado delonguei-me muito aprofundando esse tema. Que lugar é esse? As nascentes do Rio Jordão, as nascentes de Dan, onde estão as minas que nascem nos encravados das montanhas, a beirada, o pé das montanhas que formam uma paisagem maravilhosa, um verdor no meio do deserto, e lá fora construído um templo de mármore branco puro, translúcido, para um templo em homenagem a César, e mais tarde reformado em homenagem a Filipe, o filho do rei Herodes. Então é um templo com o nome de 2 representantes do Império Romano, César e o filho do rei. É o território de gente pagã que violentamente invadiu e pôs um templo pagão entre as minas do rio, das nascentes do Rio Jordão. É um abuso de extrema violência, porque para eles a água e as nascentes, o Vale do Jordão, é tudo um território sagrado. Bom, Jesus vai para lá, neste ambiente de invasão violenta, de paganismo
do mais violento fora da cena da multiplicação dos pães e propõe aos discípulos uma avaliação, fazendo duas perguntas. A primeira: quem dizem os homens que eu sou? Lembre-se, terminou a segunda multiplicação de pães. O povo está entusiasmado. A empolgação é enorme. Jesus propõe avaliar: o que o povo pensa sobre mim? Vamos ver o que dá a pesquisa, a sondagem de Ibope? Como é que está Jesus na sondagem da opinião da massa? Eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outros, que és Elias, outros ainda, que és um dos profetas. Pronto. Para eles, o resultado da sondagem de opinião é que a avaliação é péssima, que a multidão pensa que Jesus é menos do que ele é. Pensa que ele é algum dos profetas, dos grandes profetas, Elias ou João Batista ou algum. Mas Jesus não é o Messias. Isso é grave. Não tem estrago maior na vida de uma pessoa que diz que tem fé em Jesus, mas quando você pergunta a ela quem é Jesus para ela, o que ela fala sobre Jesus é bem menos do que aquilo que Jesus é de verdade. Estão entendendo o raciocínio? Isso é grave. Quando a compreensão que você considera importante, o que você chama de a minha compreensão ou a opinião que eu tenho sobre Jesus, você discorre e alguém ou o próprio Deus diz: isso que você pensa sobre Jesus está longe do que Jesus é de verdade. Irmãs e irmãos, pasmemos. Tem crescido cada vez mais o número de cristãos para os quais o que pensamos sobre Jesus é bem menos do que o que ele é de verdade. Isso explica o fracasso de tantas igrejas, tantos cristãos e uma sociedade tão contraditória, tão ambígua, tão injusta, tão corrupta como a nossa. Porque dizemos crer, falamos o nome de Jesus, mas a compreensão que temos de Jesus é inferior ao que ele é. A segunda leitura pode responder a isso. A contradição, por exemplo, de ter preconceito, de tratar as pessoas com distinção. A um rico trata de um modo, a um pobre passando fome trata de outro modo. A fé que não traduz em obra. Uma coisa é o que eu compreendo na igreja e na religião, a outra é a sociedade que a gente cria, completamente desvinculada da ética e do fundamento do Evangelho. Isso explica, mas vamos aprofundar, porque nós precisamos descobrir como superar a fragilidade se tem em nós na compreensão sobre Jesus. Vamos ver? O melhor modo é, versículo 29, então ele perguntou, bradem: e vós, quem dizeis que eu sou? Se a gente fica aqui falando do mundo lá fora, que o mundo lá fora está do jeito que está, porque as pessoas não entendem direito Jesus, mas não temos coragem de permitir que Jesus faça a seguinte pergunta: mas para você quem eu sou? É o mesmo que dizer: olha, lá fora está tão ruim assim, porque o que você pensa sobre mim também está ruim, está fraco. Está claro? E vós, quem dizeis que eu sou? Vamos lá? A resposta: Pedro respondeu, brada: tu és o Messias. Resposta certíssima, límpida, simples, diferente da de Mateus. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Aqui em Marcos, Pedro diz apenas: tu és o Messias, com M maiúsculo. Professou a fé Pedro, mas
o que sai dos lábios de Pedro corresponde ao que Pedro tem na inteligência, na compreensão e no coração, é outro gargalo. O que você fala na fé e sobre a fé com os lábios corresponde ao que está na mente e no coração, e o que está na mente e no coração corresponde de verdade ao que Jesus é. Fé e razão, minha gente, não se opõem. Maldito o cristão que acha que exercitar a inteligência para compreender a fé é pecado, que a fé tem que ser burra, tem que submeter ingenuamente, sem inteligência, sem argumento, sem aprofundamento, naquilo que as ciências várias podem colaborar na compreensão das coisas. E vós, tu és o Messias. Aí tem uma reação muito curiosa, versículo 30, vamos lá? Jesus proibiu-lhes severamente de falar a alguém a seu respeito. Não contem para ninguém isto, Pedro. Vocês que estão me seguindo chegaram à graça de compreender que eu sou. Lembra no Evangelho de João? Ninguém vem a mim se o Pai não o atrai e não o instrui. Lembra disso? Proibido vocês contarem para os outros que eu sou o Messias. Por que Jesus é tão severo nessa proibição? O que está por trás desta proibição? Você vai se assustar. Você talvez hoje vai ter a oportunidade, todos nós teremos, de quem sabe descobrir por que é que a nossa fé não tem uma eficácia mais profunda em nossa vida. Ao proibir, por impor o silêncio sobre ele, o Messias, ele agora anuncia uma coisa assustadora. Ele agora vai dizer a Pedro e aos discípulos e a nós: sim, eu sou o Messias. Não contem para ninguém que eu sou o Messias, mas eu vou contar para vocês um segredo. Que tipo de Messias eu sou? Porque tem muitos tipos de Messias. Tem Messias político, religioso, tem Messias militar, não tem? Tem Messias da tecnologia, da ciência, tem Messias do poder do império do dinheiro, não tem? Todas as eleições aparecem Messias de tudo quanto é tipo, prometendo para nós resolver tudo. E Jesus agora vai contar o segredo. Ele proíbe que eles falem quem ele é, mas ele vai dizer abertamente que tipo de Messias ele é. Olhe só, versículo 31, vamos lá? Você vai ter o contato mais estranho com a compreensão sobre Jesus. Em seguida, leiam. Começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Pronto, são duas listas. O que vai acontecer com Jesus e quem é que vai provocar essas coisas com Jesus. O Filho do Homem. Olha o título que Jesus dá para ele. Ele se chama de Filho do Homem, é um título messiânico do livro de Daniel. O Filho do Homem vai sofrer, ser rejeitado, vai ser morto e ressuscitar. E quem é que vai provocar isso nele, com a vida dele? Ser rejeitado pelos anciãos, sumos sacerdotes e doutores da lei. Sabe quem são? Os membros do Sinédrio. O Sinédrio, Israel estava invadido pelo Império Romano. Quem mandava era um rei súdito do imperador. Os judeus não tinham um líder político na terra deles. Eles tinham um conselho religioso para os temas da fé,
que era o Sinédrio, formado pelos anciãos. Os anciãos eram os membros da casta aristocrática. Na imensa maioria, as grandes famílias produtoras dos animais e do material que se produzia para oferecer no templo. Os animais para o sacrifício, a farinha, o azeite, de primeira qualidade, e comercializavam para vender, para que fossem ofertados no templo. Os sumos sacerdotes eram o representante de cada família. Tinham, alguns falam em 5, outras em 8 famílias, grandes famílias, tradicionais de Israel, e cada membro dessas 7, 8 famílias tinha um representante no governo do templo, chamado sumos sacerdotes. Esses sumos sacerdotes reuniam todas as vezes e tiravam um para ser o chefe aquele ano. No ano que Jesus morreu, quem era o chefe era Caifás. Depois, uma coisa muito interessante: os mestres da lei, os doutores da lei, ou escribas, ou mestres da lei. Esse conselho, ele é decisivo, é o conselho religioso que representa para o povo judeu que vive em Israel, violentado pelo Império Romano. Eles recorriam a essas lideranças religiosas, políticas, econômicas e sociais da tradição de Israel para orientar as coisas do povo judeu. Pronto. Jesus dá aqui uma denúncia, dizendo que a elite de Israel vai matá-lo. A elite religiosa, política, econômica, social e cultural vai matá-lo. E termina o versículo 32, diz o seguinte: ele dizia isso abertamente. Lá em cima ele proibiu que eles falassem que ele era o Messias. Agora ele fala que tipo de Messias ele é. Um Messias que sofre, que é rejeitado, que é morto na cruz e que ressuscita. Aqui vem a grande crise. Aqui vem o grande confronto e o ápice da decepção de muitos dos discípulos e alguns dos apóstolos seguindo Jesus. É o mesmo que dizer: ah, não! A gente está 3 anos te seguindo e agora você avisa e anuncia que você vai ser um Messias que vai ser morto na cruz, execrado, humilhado, escarrado, despido, exposto assim no Monte Calvário, no lugar da pior condenação que o livro do Antigo Testamento diz: maldito todo aquele que morre dependurado. Você anuncia que vai morrer assim? Ah, não! Vamos ver como é. Pedro, que confessou com os lábios, agora tem uma reação estranha. Vamos ver? Versículo 31, 2. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro, leiam: tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Pedro, que confessou com os lábios, agora repreende Jesus. 33. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: brada: vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Espere lá. O que você pensa sobre Jesus? A compreensão que você tem sobre Jesus, você pensa como Deus ou como os homens? Precisa de esforço da inteligência aqui, minha gente. Lembra João, no Evangelho de João, Jesus dizendo assim: ninguém vem a mim se o Pai não o atrai e o instrui. Lembra? É a mesma coisa. É outra redação do mesmo tema. Jesus está dizendo: a compreensão que você tem sobre mim é meramente uma compreensão que o vô, a avó, o pai, a mãe, o padrinho, a madrinha,
o padre, o pregador te deu, e você pensa apenas no nível humano. O que você pensa sobre mim é fonte da sua relação com o Pai, da sua relação com Deus, e é uma compreensão à altura do que Deus oferece. Irmã, irmão, isso é sério. Isso pode explicar, talvez, a razão do fracasso seu na fé, que vive uma prática religiosa de repete ritos, mas não supera, não progride, não avança, porque sua compreensão é baixa. O que você pensa sobre Jesus, ainda até que você fale com os lábios coisa certa, mas o que você pensa não corresponde ao que você fala. O que passa no coração não está à altura do que você fala. Não pensas como Deus. O que é pensar como Deus? O que significa pensar como Deus? Pensar como Deus significa acolher Jesus, o seu sofrimento, a sua rejeição, a sua morte, como oferta do amor de Deus para a nossa salvação. O problema é que Pedro estava marcado por uma interpretação fraca da Bíblia. Profeta Isaías, capítulo 61, pode ler lá, verso 3. Segundo livro de Samuel, capítulo 7, versos 12 e 16, Deus promete e apresenta que Ele vai fazer uma intervenção na história humana, na história de Israel, vai mandar um Salvador que Ele mesmo, Deus, promete, que vai restaurar a dignidade daquele povo. Messias não vem para preparar a vinda de outro, Ele é o próprio Salvador definitivo, aquele que recebeu a unção. Messias em latim, em grego é Christos, o ungido, o eleito, o escolhido. Os contemporâneos de Jesus, como Pedro, que está seguindo Jesus há 3 anos, sabe o que eles pensavam sobre o Messias? Pasmem. Eles pensavam que o Messias seria um que Deus mandaria para Israel, para fazer o restabelecimento político da realeza de Davi. Esse Messias seria um interventor ao modelo de uma intervenção militar, viria com armas e exército poderoso para expulsar os invasores, opressores do Império Romano. Esse Messias teria também uma compreensão sacerdotal que faria a purificação de Israel, tirando de Israel toda mistura com as religiões pagãs, todas as misturas religiosas, tudo. Só que Jesus se recusa a ser este modelo de Messias. Ele vem para salvar não Israel, mas salvar todos. Quando ele apresenta que ele é esse Messias assim, ele está dizendo que ele não vem só para Israel, ele não vem para o trono de Davi, ele vem para o trono de Deus. Ele não é um descendente, um filho de Davi, ele é filho de Deus mesmo. Agora eu vou tocar num tema delicado. Se você hoje, na hora do almoço, alguém te perguntar assim: quais são as experiências que você tem em sua vida que te trazem mais sofrimentos? Quais são as dores mais profundas que você enfrenta na sua vida? As chateações mais profundas que habitam seu coração, sua mente, sua vida? Se alguém na hora do almoço, a esposa, o esposo, o pai, a mãe, o filho te perguntar isso, ou o seu médico essa semana, ou o seu psicólogo te perguntar isso, seguramente a minha resposta e a sua resposta vai ser no campo das expectativas frustradas, não é?
Eu idealizo as coisas. A sociedade, o mundo, ensina a gente as idealizações, os modelos, os protótipos. Eu queria ser uma esposa assim, um pai assim, uma mãe assim. Eu queria um esposo, uma esposa assim. Meu sonho era ter filhos assim. Eu sonhava com a minha profissão desse modo e não deu certo. Aí você vai contando suas feridas e decepções. Nós estamos no Setembro Amarelo, falando dos problemas graves dos transtornos mentais, da depressão e do suicídio. E se você tiver coragem de perguntar quem cuida da sua saúde mental, perguntar: tem como eu acessar aquilo que causa as minhas enfermidades mais profundas, psicoemocionais? Ele vai dizer, ela vai dizer sim. É só você criar coragem de entrar nas expectativas que você herdou, alimentou, frustrou e guardou como ressentimento, trauma, mágoa, culpa, remorso. Não é, Rejane? Eu falo com a Rejane porque ela é uma autoridade nessa área, na minha convivência, minha fonte. Estas são as enfermidades, as expectativas frustradas, feridas. Gente que acumula ressentimento, mágoa, por não ter conseguido o que sonhou, e vai acumulando feridas, logo, logo vai ter a alma toda ferida, o coração ferido, a inteligência ferida, não entra mais nada. Isso se tornam entraves e bloqueios. Pedro, embora fale bonito, Pedro é um ferido nas expectativas. Repreende Jesus e diz, no outro evangelho, Pedro diz a Jesus: Deus nunca permita que tal coisa te aconteça, Jesus. Imagine, você chama a gente com tanto poder, já multiplicou pães 2 vezes, acabou de curar o cego de Betesda, e agora o Senhor vai dizer para nós que vai ser um fracassado, morto na cruz? Não, eu não aceito. Tá bom, vai ser um frustrado, um ferido nas expectativas. E olha, o que tem de gente ferido nas expectativas nas igrejas não conta. Sabe por quê? Porque o tema da fé é subjetivo demais. As elaborações da fé, não, eu vou conseguir, não vai dar certo, não, ela vai mudar, não, ele vai mudar, não vai dar certo, eu vou conseguir. E a pessoa não reprograma as expectativas, não cura e não corrige, não educa as expectativas. Aqui se trata de educá-las à altura da real da vida, não do que os desenhinhos da Disney, os filminhos de Hollywood, ou a indústria do consumismo louco do mercado da China põe em você, que comprando mais, mutilando mais o nariz, corrigindo mais, picando mais um pedaço em você, fazendo mais um botox, você vai ser a criatura feliz o tempo inteiro e perfeita para sempre. Não! Esta sociedade da felicidade o tempo inteiro e da beleza que não decai nunca, esta é uma idealização boa para tornar-nos escravos daquilo que mais nos mata. Querer que sejamos eternos e absolutos nesse corpo provisório, nessa vida que passa e passa. Nós, depois dos 60, sabemos, passa, não passa? Não passa? Passa. Vai. E não é problema que vá passar, não. É graça. Corrigir as expectativas é o passo que Jesus propõe agora. Ou corrige as expectativas, ou vai para longe de mim, Satanás. É bravo, não é não? Satanás é o mesmo que diabolos. Diabolos. Diabolos é homem de 2 palavras. Pedro aqui é um homem de 2 palavras. Ele confessou com os lábios: tu és o Messias, mas repreendeu Jesus. Tem 2 palavras.
Qualquer um de nós que temos 2 palavras, 3 palavras, 10 palavras e que não temos uma identidade genuína, não existe coerência entre a inteligência, os afetos, o que a boca fala, o que o corpo pratica, é um diabo, é um Satanás, é um tomado de contradição. Tu não pensas como Deus e sim como os homens. Qual é o remédio? Vamos ver? Você sabia que tem cura? E a cura chegou agora. Vamos lá? Versículo 34. Olha o remédio. Para suas feridas, para suas lamentações e descrenças com a sua vida e com a vida dos outros. O remédio para curar a sua murmuração. Então Jesus chamou a multidão com seus discípulos e disse: brada, se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Espere lá, porque agora você vai visitar a parte mais difícil para continuar sendo cristã. Atenção, se alguém me quer seguir. Jesus diz assim: olha, se você pensa que vai continuar seguindo os meus passos, antes você vai ter que visitar, acessar a fonte do seu querer. Você vai ter que mergulhar, descer à profundidade onde habita o seu querer ou os seus quereres. É lá. A infelicidade sua está residindo exatamente onde habitam os seus quereres. A infelicidade sua não é porque sua mulher, seu pai, sua mãe, seu filho não é o que você queria, não. Sua profissão não é o que você sonha, não. A infelicidade sua habita na sede dos seus quereres. Então, antes de continuar seguindo-me, vamos visitar, vamos acessar essa interioridade, vamos descer e ver se tem reserva lá dentro, mas reserva capaz de caminhar comigo, tomar comigo o caminho às últimas, subir comigo o Calvário e derramar a vida comigo, porque eu tenho um querer que supera a morte, que supera a violência, que supera a rejeição. Eu tenho um querer que não é querer humano, mas é o querer do amor do Pai que me ama, e nada vencerá esse meu querer. Se você visitar a fonte do seu querer e encontrar lá um grãozinho de mostarda do seu querer, que é segundo o pensar como Deus, você comigo também derramará a sua vida em amor e sua vida transbordará. Amém? Amém. Reage, igreja. Vai. Vai. Tem tratamento, doutor? Tem, mas você quer? Né? Tem, você quer? Não. Quer mágica, quer magia. No processo de tratamento com pessoas com a enfermidade da depressão, a coisa mais difícil de quem convive com uma pessoa em situação de depressão é ajudá-la por longos processos e por muitos e variados métodos e por vários esforços e empreendimentos, ajudá-la até o dia em que ela encontra lá uma centelhazinha, como a gente vai entregar daqui um pouco para Isis, esta vela, pequenininha diante dessa vela grandona, entregar uma chaminha de fogo. Quando a pessoa com depressão, no processo terapêutico, ajuda e acessa o querer, que ela fisga um querer fundante, vence, não vence? Vence todas as forças da morte. O problema é dar conta
e ajudar a pessoa com depressão a fazer isso aqui, ó. Descer, 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 até achar esse querer. Enquanto não achar, não tem cura. O papel da igreja, o papel da família, o papel da ciência é ajudar a acessar esse querer. A gente chama de o querer fundante, o querer fonte. A partir dali, tudo se abre. E Jesus diz: se alguém me quer seguir, regra número 1, põe o umbigo para lá, renuncie a si mesmo, empurre o seu querer para lá, renuncie a si. Seu umbigo, sua vontade, suas expectativas, suas frustrações, decepções, suas feridas não mandam mais em você. Pronto. Renuncie a si. Nem o melhor do que você tem, nem o pior do que você tem vai comandar você. Se alguém me quer, tem o querer. Renuncie a si, empurre o umbigo para lá, tire o umbigo do centro, tome sua cruz, abrace a sua missão de ser pai, mãe, esposa, esposo, de ser profissional que você é no mundo, de viver o que você tem para viver. Tome a sua cruz e me siga, que não terá nenhuma força no mundo que impedirá. 35, bradem, leiam, pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, vai salvá-la. Professar a fé como Pedro, querer como Jesus quer, renunciar a si como Jesus renunciou, tomar a cruz como Jesus tomou e seguir os passos de Jesus como Pedro e os apóstolos seguiram. Esse é o remédio para curar nossas feridas dos lábios, da mente, do coração, da alma, e fazer-nos sair daqui mulheres e homens curados no seguimento do Senhor. Amém? Amém. Dá para reagir com uma salva de palmas bem forte? Reage! Não volte para casa querendo que Jesus seja um amiguinho seu nas suas feridas, para você ficar repetindo a mesma gosma emocional das historinhas, dos traumas, das perdas e das feridas. Vá com Jesus para casa, mas para curar essa gosma. Sai dessas feridas, rompe com elas, e você experimentará a glória hoje. Amém? Amém. Incline a sua cabeça. Põe a mão no seu coração. Peça a Jesus para ajudar você a ter coragem de descer e encontrar na profundidade de sua interioridade o querer único que pode te fazer chegar onde você precisa chegar, a fonte capaz de ajudar você a mover-se, tomar sua cruz e seguir a Ele. Fale com Jesus. Restaura-me de novo, serás o nosso Deus e nós seremos o teu povo. Derrama sobre nós a água do amor, o Espírito de Deus, nosso Senhor. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração.
coração. Jesus, manda teu Espírito